Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve galera, boa noite! Estamos começando mais um podcast do KililaCast e esse é o número 3. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Sabia que ele já foi herói no Chile? Foi recebido como jogador de futebol famoso? Mas não, ele só salvou vidas, viu? Isso é muito importante. E vou te apresentar logo ele aqui, o nosso amigo Haroldo. Tudo bem, Haroldo? Oi, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Né? Exatamente. E junto aí. E comigo aqui, Gênesis Viana, mais uma vez, né, Gênesis? Tudo mais bem? Uma vez, que é sempre um prazer estar com você. É isso aí. Lembrando, pessoal, que esse estúdio que você está vendo aqui, você pode fazer o seu podcast aqui, certo? Você pode entrar em contato pelo telefone na agência Gonçalves Cordeiro. O telefone é 65-99275-7575. Você pode falar com o Ari ou com o Cláudio. Lembrando que toda essa estrutura você tem condições de ter o seu podcast. Tá muito fácil. Fale com o Ari que ele vai dar aquele jeitinho para você, faz vinheta, até diretor, viu? Certo? E eu sou o Roberto Kilila. Esse é o KililaCast de número 3. Para você que chegou agora, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma tocada naquele sininho para você receber as notificações, igual a Vitória fez, né, Vitória? Que ela acabou de falar para mim, olha, já toquei o sininho, já estou aqui esperando a transmissão, certo? Então vamos com o nosso convidado de hoje, Nery. O nosso convidado é Haroldo Maciel. Boa noite, Haroldo. Boa noite, obrigado, Lila, um prazer conhecer o Gênio aí, o pessoal da técnica aí. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aí. Vai lá, Gênesis. Começar falando pela sua trajetória, né? Como você se descobriu um descobridor de terremotos? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo. Ah, tá legal. Bom, essa história maluca, né? Começa numa resenha de um sábado, né? Um churrasco comum entre amigos. Tava eu, o Dr. Anselmo Rosa, que é um psicólogo, o outro, um programador, Júlio César, na casa da Dona Maria Laurinda, que todo mundo conhece aqui na Alvorada. E depois do terremoto do Japão, e aquela conversa, aquela resenha, os caras começaram a falar que, puxa, 20 mil mortos, né, no ano de 2011, basicamente é impossível prever um terremoto e tal. Esse terremoto é aquele que foi levando, aquela água tomou conta, né? Exatamente. Empurrou carro, tem aqueles vídeos do pessoal tentando fugir, subindo em cima de prédios, né? Esse terremoto aí, ele foi um dos piores terremotos que já ocorreram, que a gente tem, pelo fato de que ele causou um dano irreparável, né? Na usina nuclear lá de Fukushima. Ele levou 20 mil vidas, né? Então, assim, pior do que esse, só o de 2004, né? Que acredito que a contagem passou dos 600 mil mortos. Fez vítimas em 5 continentes, né? Terremoto da Sumatra, 2004. Então, esse do Japão foi o que levou a gente a conversar e me colocou aquela curiosidade, né? Será que não existe um padrão? Colocou uma pergunta para você, será que eu posso conseguir salvar? E a discussão, assim, uma discussão feia, sabe que todo mundo bêbado, né? Uhum. E uma discussão feia de xingamento e tudo. E eu falei, não, deixa eu ver, né? Como é que funciona. Porque a ciência diz que é impossível prever o terremoto, né? Mas não é tanto prever o terremoto. O que eu fui buscar se existia um padrão de repetição para abalos sísmicos. Então, não vou dizer que um terremoto migra, mas alguma coisa se repete com padrões. Porque 2 vezes é coincidência, mas 3 acaba virando um padrão. Seria isso. E em 2012, eu fiz as primeiras previsões, baseado assim, treme o México, treme Chile. O primeiro foi em 2000... E que você fez a previsão? A previsão mais importante, né? Porque eu comecei a fazer previsões assim... Então, mas até a previsão, o que aconteceu até a previsão? Você estudou, você foi Eu fiquei 3 a 4 meses em cima de um modelo, tem um site da EMSC,
que tem todos os tremores de 2004 a 2010. Então eu baixei um livro grosso de terremotos, com hora, com magnitude e coordenadas. Então aí, junto com o Google Earth, você coloca as coordenadas lá, vai plotando, e aí você vai vendo que existe realmente uma repetição de eventos. Então eu fui para a internet, né, eu busquei ajuda aí do professor Gregório, eu busquei ajuda do professor Gregório Frigeri, do André Galvão, que são meus chefes, coordenadores da Unic, na Universidade de Cuiabá. E o Gregório falou, vou criar uma conta no Twitter, e se for verdade, você posta lá. Então, beleza. Então, de 2011 até 2012, eram só tweets. A conta chegou a 420 mil. Hoje tem menos porque eu parei de postar lá, né? Comecei outra coisa, mexer com o YouTube e tal. E o que aconteceu foi que, depois da previsão do terremoto da Turquia, levou 600 vítimas, o da Espanha, eu fiz uma previsão para a ICA, a Defesa Civil me classificou como louco, e aí... Foi que ano isso? ICA foi em 2012. 2012. Aí eu comecei a ganhar destaque. E eu mandei uma previsão para um jornalista da TV La Red, do Chile, e ele falou, cara, se você mandar só para mim, eu posto essa previsão aqui na TV. Falei, beleza, então. Quando tiver, eu vou mandar. E aí, baseado na repetição, teve um terremoto em um lugar chamado Chiapas, no sul do México, ali já quase a fronteira do México já. E esse terremoto de Chiapas tem ligação com o Valparaíso. Então, quando aconteceu, esse terremoto era de 6.7 a 7.0, foi algo assim. E eu falei, aconteceu esse terremoto aí. Vai ter um terremoto aí de 7.0 em Valparaíso. Aí o que ele fez? Ele foi pra televisão, manhã de segunda-feira, e falou segunda, terça... Com quantos dias, mais ou menos? Esse terremoto ele levaria 7 dias para ocorrer. Para chegar, para chegar até... para essa energia gerar um terremoto equivalente ao que aconteceu, bem entendido. O terremoto não migra, o terremoto é um efeito de algo que está migrando, e agora eu posso falar, algo que está aqui, possivelmente, hipoteticamente, migra abaixo das placas. Eu não estou falando nada de placa tectônica aqui, de junção. Eu estou falando que existe, hipoteticamente, alguma coisa que toca a placa aqui e vai tocar caminhando na camada que os caras chamam de plástico. Tá? Vamos falar que é no magma, que fica mais fácil para todo mundo entender. E esse jornalista postou, automaticamente todas as TVs do Chile chamaram geólogos, geógrafos, sismólogos, para meter o pau, né, esse doido brasileiro. Não, eles chamaram, não foi para alertar as pessoas, foi para desacreditar. Exatamente. E eu achei excelente, porque até então eu recebi um convite de um professor de Brasília, né, o Dr. Jorge Santo França, e ele apanhou tanto com esse post que ele falou para mim, cara, apaga fala para os caras, desiste disso. Eu falei, não, mas agora é a oportunidade que a gente tem de provar que a gente tem isso. A semana correndo. E a semana correndo né? Na quarta-feira ele me ligou e tal. Eu falei, vamos manter. E o povo da TV te malhando. Não, todas, rádio e TV. Isso. Não, do Chile, do Peru. Do próprio México tinha gente falando mal, né? Então aconteceu que realmente, na noite de domingo, que era a previsão, realmente o terremoto não aconteceu. Ele aconteceu às 0h15 da segunda-feira, um 7.0. Eu mandei essa previsão para televisão. Acho que é o fuso horário, né? Você está em Mato Grosso. É importante ele falar também sobre essa questão da escala. Você fala de 7.0, 6.6. Para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, o que significa essa escala? 7.0 na escala de Richter é equivalente a você estar dentro da sua casa e a sua mesa, ela vai se movimentar, sem você sair dela, cerca de 15 a 20 centímetros no chão. Com prato, com tudo em cima. E é uma força incontrolável. Se tiver... Pode ter aí os carros tremem, né? Então abre... 7.0 é absurdo. E esse terremoto aconteceu na madrugada de domingo para segunda, né? 0h15 de segunda. A partir daí o meu telefone já não foi mais o mesmo, né? Então começou a tocar. As TVs que até então tinham zombado, né? Tinha um convite. Desacreditado. Então, eu liguei para alguns amigos que falavam espanhol, Alexandre Schumacher, pro André, pro Gregório, falei, cara, vocês querem ir pro Chile? Tem passagem, tem hospedagem, tudo, hotel 5 estrelas, tudo. Vamos. Manda as passagens aí.
mostrei o que é o modelo para cada um e falei, vamos pra TV. E eu fui pra TV estatal, porque tinham lá hipoteticamente, ele é um geógrafo, mas ele fala pelos sismógrafos do Chile, que é até esqueci o nome dele agora, Marcelo Lagos, é o grande nome lá, e ele foi lá para, então, hipoteticamente me desmascarar. Então, aconteceu que quando eu cheguei lá, eu comecei a prever terremotos em tempo real. Falei, ó, daqui tantas horas, esses programas estão online, né? Tem aqui, ó, tantos graus, vai ocorrer aqui, e acabou o argumento. E o meu maior argumento é o seguinte, eu tô aqui porque eu disse que ia tremer um 7.0, todo mundo vai falar, não, o Chile treme todo dia, cada hora treme, sim, mas um 7.0 não. 7.0 ele leva meses, às vezes anos, sem ter um evento de magnitude 7.0. Professor, o senhor falou aí que foi taxado de loucos, né? É importante dizer que tem um conhecimento científico, mas tem conhecimento empírico também. Exato. E fala um pouco mais dessa pesquisa que você desenvolveu em Brasília, ela seguiu? O senhor até fala depois que os pesquisadores da USP, por exemplo, não gostam muito do senhor. O senhor fala que eles deveriam se preocupar com a instalação de sismógrafos e não ficar se preocupando com o senhor. Exatamente. Não é que não gosta, é o chamado o Papa. Hoje eu falo mais abertamente porque, tipo assim, na verdade... não acredito que seja falta de respeito. Eu falo mais abertamente. Especificamente o Dr. Marcelo Assunção, que esteve comigo no maior encontro de geofísico do mundo, que aconteceu em 2012, em dezembro, chama Fall Meeting, o AGU. É o maior encontro. Tudo que vai ser de novo, que a NASA tem, eles vão abrir lá. E eu fui para esse encontro. E esse professor, ele esteve comigo, ele apertou a minha mão e eu comecei a explicar para ele. Ele ficou muito revoltado, ele gesticulava e eu falei, faça favor, o orientando dele então, que me convidou para estar lá, falei, agora o senhor explica para ele aí que vocês são grandes, vocês se entendam. E esse material foi exposto, eu fui expor esse material lá na Califórnia, grande nome dos terremotos na Califórnia, quando se espera aí o Big One, fantástico, o famoso Big One. E o Dr. Marcelo Assunção, foi chamado pelo Fantástico para falar, e ele mandou um e-mail pro Fantástico dizendo que aquilo era um golpe publicitário e que não me conhecia. No filme que está na Amazon Prime, chama Sísmico, para quem estiver vendo aí, feito pelo Severino Neto, né, daqui de Cuiabá, grande pessoa, ele e o Rafael, o filme deixa a pergunta, né, no ar, né? Mas eles fazem questão de entrevistar o Marcelo Assunção e ele fala, o senhor conhece o Haroldo? Ele, não. Então fica nítido aí que é o seguinte, a ciência existe? Ela é verdade? Ela é verdade. Ela é realidade? Não. Porque toda ciência é baseada em uma tese, uma teoria, com tese e antítese. Então para você defender alguma coisa, você tem que ter uma antítese. Quando a ciência começa a ser tratada como verdade absoluta, eu me lembro muito aí da Idade das Trevas, onde se você propôsse algo novo, se fizesse uma proposição de algo novo, você era queimado em fogueira. E eu acho que com o mundo globalizado aí com a internet, eu acho que ter novas ideias, ter liberdade de expressão é uma coisa que vem se tornando cada vez mais difícil, né? Tudo que me pediram para fazer eu fiz um levantamento de dados, eu fui para um congresso de geofísica, eu expus na Espanha, em Portugal, eu fui para Califórnia, eu fiz tudo que me pediram. E mesmo assim, as pessoas desdenhavam de mim. Então, assim, o que vem a seguir é que depois de ter feito aí eu ter ganhado com a notoriedade no Peru, no Chile, no México, os grandes terremotos que ocorreram, porque fala, prever terremoto no Chile é fácil. Tá, eu previ o 8.4 de 2014, com 30 dias, na TV ao vivo, simplesmente porque teve um terremoto na China, e o meu material que eu expus na Califórnia mostra que quando tem na China, o Chile é um dos pontos onde vai receber essa energia que a gente chama de migração sísmica. Em 2015, teve um terremoto no Nepal, no mesmo local, na mesma região. Eu fui para a TV e falei, em 45 dias é possível que esse evento possa ocorrer aí no Chile. E ela me perguntou, mas que província? Eu falei o nome da cidade, La Serena. E por esse aviso, eu acredito que se salvaram milhares de pessoas, porque naquela noite de 16 de setembro de 2015, quando começou o tremor, não houve sirene, a Defesa Civil não mandou o e-mail, e o tsunami ele chegou com 12 minutos
que geralmente é 28 minutos, chegou com 12 minutos. Morreram somente 12 pessoas. Eles esvaziaram, e aí eu fui com o Neto para lá, pra gente pegar depoimento dessas pessoas, e aí eles falaram, quando aconteceu o tremor, a gente lembrávamos de Dom Haroldo, porque ele falou, vem um evento sobre o que aconteceu no Nepal, porque a energia, eu não sei se a animação, a gente vai conseguir colocar a animação, mas no Danilo Gentili tem a animação, até quem quiser dar uma olhada lá, Danilo Gentili, Haroldo Maciel, lá tem a explicação já animada, que é uma cortesia, inclusive, do Neto, né? Esse filme está na Amazon, para quem quiser saber mais. Todos os jornalistas que me procuravam, né, desde a Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, falou, eu vou ficar aqui com você, se você conseguir prever terremoto e me provar, eu vou publicar não é na página não, ele me arrumou briga lá, ele botou na página de ciência. Por quê? Porque é um jornalista sério, né? Então tem as grandes potências, ou as grandes forças que dizem que assim, isso é verdade e isso não é. Então quem decide quem é verdade não somos nós. Mas quando você põe fatos, aí cai os argumentos, né? Contra fatos não é argumento. Todos eles, Domingo Espetacular, o jornalista veio aqui e falou, se você prevê um terremoto, eu quero nos Estados Unidos. Eu fiquei lá olhando, tem um aqui, que vai acontecer no Texas, né? No Kansas, é de 3.7. Eu falei, daqui a 24 horas. Você me liga se acontecer, ela vai falar pra mim. E aí ela fez toda a matéria. Aí o terremoto aconteceu, eu mandei um e-mail pra ela, mandei a confirmação, e aí que saiu o Domingo Espetacular. Danilo Gentili é a mesma coisa. Cara, se você me mandar uma previsão aqui, eu coloco você aqui no meu programa. Eu falei, só o Fantástico que não rolou. Por quê? Porque quando o Fantástico vem aqui, grava 2 tardes comigo, ele esbarra na USP, e o doutor Marcelo Assunção gentilmente disse que aquilo era um golpe. Eu tenho um e-mail, tá? Eu tenho esse e-mail. Ele disse que aquilo é um golpe publicitário e que a gente estava mal informado. Hoje, todo o geólogo, todo o sismólogo entende que quando acontece um tremor no Chile, esses reflexos, essa migração de energia, ela tende a ocorrer no Brasil. Então, por exemplo, o tremor que teve no Mato Grosso, sabe que tremeu o Mato Grosso domingo? Teve tremor lá na Serra, no Porto dos Gaúchos, ainda que pequeno. Quantos na escala? 3.7 na escala de Richter. E é mais ou menos, porque a gente não tem sismógrafo suficiente para dar uma precisão, uma medida precisa sobre isso. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é muito sério, porque geralmente isso vai gerar um desconforto no mundo acadêmico, mas eu não estou preocupado com isso. Eu acho que se a ciência ela precisa de defesa, então a gente está diante de Haroldo, uma coisa aí. Esse que você previu é 8 pontos e salvou muitas vidas, certo? Sim, eles mesmos dizem isso. E por que essas pessoas que dizem que não ia acontecer não previ isso? O que está faltando, não é isso, Gênesis? Porque é o seguinte, se eles têm todo o equipamento do mundo, eles acham, certo? São todos estudiosos, a ciência, mas eles não conseguem prever, e você, com seu método, conseguiu prever e salvar muitas vidas, cara. Acho que foi 12 pessoas que só teve 12. A BBC veio de Londres fazer uma matéria ali para saber o porquê que um terremoto que devastou a costa de La Serena, ele fez apenas 12 vítimas. Sendo que um evento daquele, onde não se esperava que o tsunami chegasse tão cedo. Eu acho que a resposta para isso é o seguinte. Você hoje estuda, se forma, faz o seu doutorado, pega aí seu salário que vai de 15 a 20 mil. Muitos dos geógrafos ou sismógrafos estão empregados, têm aí o seu nome a zelar. Ninguém vai se atrever a querer discutir uma contramão no sistema com outro doutor. Eu não vou me atrever a propor. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Existe aí o LHC, né, que é o colisor de hadrons, que foi criado agora, gastaram aí alguns milhões de dólares. E o que descobriram lá? Um cientista, né, a partícula de Born lá, a partícula de Deus, ele já tinha tido um vislumbre há 40 anos atrás, e agora ele dividiu o Nobel com a galera aí desse acelerador de partículas, né, que tem aí. Gastaram milhões de dólares para descobrir que a ideia, né, que o Higgins teve era real, né? Nós temos aí os exemplos, os dois irmãos
que tentaram ir contra a ciência local, falando da úlcera, né? É o helicóptero, eu não vou saber o nome da bactéria, mas eles brigaram, aí o cara falou, quer saber? Me dá esse negócio aí. Pegou o copo da bactéria e tomou, depois ele fez a prova e mostrou aqui, ó, a úlcera. É uma bactéria, né? Então, assim, medidas extremas têm que ser tomadas. Eu não acredito que, agora falando em concepção de ideias, eu estava conversando antes com uma doutora ainda ontem, com a doutora, ela é compositora, ela fala, por que meu trabalho não é valorizado? Né? Doutora Cecília, falando, por que meu trabalho não é valorizado? Eu falo, ó, existe uma grande inversão de valores no mundo hoje. Então, o que vende hoje, não necessariamente tem que ter valor, né? Os valores hoje são outros, porque eu tive que lutar muito para ter o que eu tenho, mas porque o meu pai me ensinou a trabalhar muito cedo. A geração atual não teve tanta dificuldade. Então hoje você acorda, você tem um ar-condicionado, você tem uma televisão. Na época a televisão a tubo às vezes não funcionava. Tudo que a gente passou nos levou a aproveitar 100% das oportunidades, ou quase 100%. Hoje a gente não vê isso. A molecada tem tudo muito mais fácil, entra em depressão muito facilmente. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a geração que a gente tem hoje, muito provavelmente é muito difícil a gente gerar hoje alguém que vai propor algo novo. Não estou desmerecendo, mas porque não existe uma necessidade. E a necessidade, ela é a mãe de todas as descobertas. Kirila, só aproveitar e mandar um abraço para o senhor Chico, que está acompanhando com a família Fidelis lá no Despraiado. Você é muito conhecido no Peru, no Chile, você previu mais de 10 terremotos no Chile, e na Folha, né, saiu reportagem que você é tratado como uma estrela lá, sai com segurança aqui, muita gente pode não te conhecer, mas lá você é tratado como uma celebridade. Como é quando você chega lá? Como é um programa assim de muita gente boa, eu vou fazer um apelo aqui. Tem aqui as pessoas que gostam de futebol. Eu vou citar um exemplo assim. Eu estava na casa do meu amigo Ângelo Zanetta, em Valparaíso, uma cidade muito linda, e ligaram lá e falaram assim, ó, tem um pessoal aqui que quer vir te conhecer. E eu estava fazendo churrasco descalço na casa dele, porque a casa dele é minha casa. Ele falou, aqui é a sua casa. Falei, então vai lá e compra lá a carne lá, e a gente vai fazer um churrasco aqui. Mas só que é o seguinte, vai vir um amigo meu aqui. E aí eu tô lá fazendo churrasco e chega Dom Elias Figueroa, o conhecido Gol de Ouro, que é do Inter, né? Ele foi a grande estrela no Brasil. E aí ele senta e conta, tem no filme o depoimento dele. Figueroa. Dom Elias Figueroa. E o cara que tava filmando comigo lá, que é o Rafael, eu vi que eu não conhecia ele, não conhecia Dom Elias. Hoje ele é responsável, ele vende vinho, mas assim, ele é amigo do Pelé. Ele me contou, eu tive na Ilha de Páscoa e eu convidei o Pelé para ir lá, para inaugurar lá o campo de futebol. O Pelé foi e não cobrou nada. Ele é meu amigo, o Pelé é meu amigo. E aí eu fui depois pesquisar quem era o Dom Elias Figueroa e eu fiquei realmente muito emocionado. E ele levou um outro amigo dele, que era o goleiro da seleção. Os dois, o goleiro velhinho da seleção, que tá bem velhinho mesmo, mas que foi que ensinou o Elias Figueroa, ingressou ele. Então assim, eu poderia dizer para você, foram deputados, eu tive em casa até fui com um dos patrocinadores, que é o Matoso, da Casa de Carne Matoso. Ele é um patrocinador, e ele foi comigo pro Chile para conhecer de perto, antes de patrocinar. Rapaz, nós fomos convidados para ir na casa do narco lá. Então assim, é uma coisa absurda. E eu não podia negar. Então os caras chegaram com o carro, tudo armado. A gente vamos lá tomar um chá. E aí ele, só pra mostrar o respeito, todo mundo trancado. E eles ficaram, os caras são fortes, o Matoso, ele tá se preparando pro campeonato de fisiculturismo. E ele ficou assim, ó. Eu nunca vi dois caras tão chá fortes. Era líquido, Você né? tomou negócio chazinho? tão fechado. Tomou o chazinho? Eu tomei o chá e eles ficaram no sofá, e os caras armados assim, ó. Olhando pra você. E eu assim, é um prazer estar aqui, Eu trato todo mundo igual. Mas assim, se vocês olharem aí depois no YouTube, você vai ver assim, esse terremoto de 7.0, voltando lá, eu recebi uma carta do presidente da República agradecendo, eu tenho essa carta, agradecendo
Porque depois que o terremoto aconteceu, mudou a coisa. Com certeza, quando eu falei para ele que ia tremer, ele deve ter procurado aí uma série de sismólogos lá, e os caras falaram, esse cara é louco. Os caras chegaram a me dizer, a falta de respeito era tanta, né, no ar, que eles chegaram a dizer que o geólogo faz no Brasil? Cava buraco. É isso que eles falaram. Então, assim, ali estava uma questão de honra. Eu não sou sismólogo, mas eu ia querer dar o troco. Então, quando eu cheguei lá, os policiais, eles abriram caminho para eu passar na tonfa. E as pessoas que estavam, não eram pessoas normais, não eram fãs, eram jornalistas e fotógrafos. Por quê? Porque o terremoto é realmente muito importante. O maior terremoto da história aconteceu em Valdívia, né? Ele mudou a inclinação do planeta. Então você imagina que algum dia isso vai voltar a se repetir. Então, assim, e quando eu falo terremoto, eu não estou falando de pequenos tremores, estou falando de abalos realmente significativos. Esse e-mail foi do presidente do Chile? Do presidente Sebastián Pinheira. Conta aquele caso da presidente Michelle Bachelet, que começou a ser odiada, por dizer assim, pela população chilena, porque ela não colocou crença na previsão do terremoto e acabou acontecendo. Houve alguns desconfortos aí. Tipo, por exemplo, um terremoto que aconteceu na Itália, isso até hoje ela é motivo de chacota. Porque a gente estava no ar, né? E ela falou assim, se acontecer esse terremoto que você está falando aí na Itália, eu volto aqui na segunda-feira e me retrato. E o terremoto da Itália aconteceu no norte da Itália. Ela falou, no norte da Itália faz 20 anos que não ocorre um terremoto no norte da Itália. Eu falei, mas por isso que eu estou tentando prever. Porque faz 20 anos, então interessante você entender. Calma lá, vamos entender. Você previu até na Itália? Então, não, é uma questão, é o nível mundial. Uhum. Então você sabe assim, ó, os terremotos que acontecem no Irã, eles têm aí a probabilidade de migrar para a Turquia, Creta ou Itália. Então, havia ocorrido um terremoto às 6 horas da tarde, e ele levaria aí cerca de 12 horas para atingir a Itália. Então, eu vi isso antes do programa, quando eu entro ao vivo eu falo, ó, a informação mais quente que tem é no norte da Itália. Ela falou, norte da Itália? Não, tem 20 anos que não tem. E ocorreu a mesma magnitude, derrubou casa, assustou, matou pessoas. E aí nós ligamos para ela ao vivo, esses vídeos tem no YouTube. O jornalista ligou ao vivo para ela, ela atendeu, falou, oi, aqui sobre da rede. A senhora disse que iria falar no caso de confirmação do terremoto da Itália. Ela falou, eu me reservo o direito de ficar calada. Não. Essa é a resposta mais óbvia e mais, vou dizer, cretina que eu já ouvi em toda a minha vida. Quando aconteceu isso lá, você disse que muitos jornalistas fizeram chamaram convidados para desmentir, no caso. Isso foi no Chile, né? No Chile. Ao vivo. Eu ia ao vivo para... Certo. E quando me diziam E depois que aconteceu o terremoto, qual foi a resposta que eles deram depois? Não, aí todo mundo se calou. Pagou de analista. Eu quero ouvir. Se for verdade, será ótimo e tal. Eu quero ouvir, entendeu? Então a gente ia ao vivo e se você não acredita, então vai ter tal lugar. E aí, na manhã do outro dia, a gente ia lá e falava, tá aí a confirmação. Então, por que eu vou discutir com alguém? Não, eu estou propondo uma teoria, eu acredito nela. A teoria vai rebater eles. A teoria vai se reafirmar. Então, toda vez que ocorre alguma coisa na Ásia, ali na região da China, a gente sabe que quando esse evento acontece, agora os próprios chilenos fazem a previsão. Então, assim, tem muita gente que já repete o padrão. Por exemplo, vamos falar de Brasil. A gente sabe que o maior terremoto que teve no Brasil, mentira, porque agora, na verdade, não tem 15 dias que teve um terremoto de 6,5 no Acre. Tá aí, Brasil. Mas um dos maiores terremotos que aconteceu foi 6,6, foi em Porto dos Gaúchos, que está aqui, 650 km de Cuiabá. 35 dias ou 45 dias depois, teve o mesmo abalo, com a mesma magnitude de Vitória do Espírito Santo. E o que a minha teoria diz? Que a próxima vez que ocorrer esse terremoto, na Serra no Porto dos Gaúchos, com certeza, 45 dias depois, a gente vai falar de um grande tremor em Vitória do Espírito Santo. Então, é simples assim, não tem muito o que ficar, eu não tenho que me defender, a teoria vai falar por ela. Lila, a gente estava conversando em off antes de começar o nosso podcast, ele falou de Porto dos Gaúchos, Nova Brasilândia, né? Disco voador ou terremoto? Exato. Porque em seguida, Nova Brasilândia, dizem que tem uma cratera aberta que
possivelmente foi disco voador, certo? Nesse lugar. E porque apareceu uma faísca, alguma coisa clareada. Você tem uma explicação para isso, né? Tá, funciona assim, ó. Para ter aberto uma cratera, se não for uma caverna, né? Porque eu acredito que possa ser aí os períodos aí de milhões de anos, cavernas. Eu mesmo já andei aqui na Chapada aqui, passeios fantásticos aí, que tem cavernas lá que nos contam. A caverna conta a história para você do passado terrestre. A gente olha para o ser humano é uma folha, né, frente à idade do planeta. Então, assim, é algo absurdo. Mas, assim, falando de Nova Brasilândia, eu vou dizer o seguinte: essas luzes são muito comuns na hora de um grande tremor. Ela é muito comum você ver luzes passando, luzes acendendo nas nuvens. E eu vou colocar isso como uma espécie de... Quando você se você passar o pente no seu cobertor aí com a luz apagada, você vai ver que vai sair um monte de faísca. A força de um tremor ela é tanta que uma placa ou uma faixa de terra treme abaixo da outra, gerando essa ionização e que pode vir a gerar essas luzes, tá certo? Então, para dizer que é um UFO, tá, pode-se dizer que é um UFO, se você fotografa, você tem lá um indício. Mas luzes, quando você fala de luzes, pode ser muitas coisas. Pode ser desprendimento de metano, pode ser a ionização do ar. Então são várias coisas. Agora, se você falar de tremor de terra de Nova Brasilândia, eu vou falar para você o seguinte: tem inclusive alguns radialistas que já ouviu falando de Barão do Melgaço, que sempre quando treme, e treme muito Barão do Melgaço, lamentavelmente a gente não sai o USP. Cadê o USP? Preciso do sismógrafo em Barão do Melgaço, preciso entender o que está acontecendo aqui, porque senão uma hora vai ter um grande tremor aqui e vai falar, não dava para prever. Tem aí os pequenos abalos que já dizem que aí tem um problema. Em Barão de Melgaço. Barão do Melgaço. Cáceres, a história da grande minhoca que balançou a cauda e derrubou a igreja caiu. Então alguma coisa derrubou a igreja. Em um tempo nem tanto imemorial assim. Então isso leva a gente a crer que houve um tremor, derrubou a igreja, eles construíram uma nova igreja, né? E são históricos que passam muitas vezes despercebidos, mas que a história insiste em transformar em mito, em contos, mas que estão ali. A igreja realmente caiu. A cratera lá de Nova Brasilândia existe. Barão do Melgaço, conta-se uma história que houve um grande ruído e aí nasceu uma baía. Essa história pode ter sido a mesma que aconteceu lá na falha de Nova Madrid. Teve milhares de microtremores e um belo dia nasceu um pântano lá. Entendeu? Então, assim, as histórias se repetem. O que acontece é que nós, agora, com a internet, pode ser que as pessoas estão aí anotando, né? Mas o mais interessante é que antes da internet, eventos como esse, antes de cada um ter um celular, eventos como esse passavam em branco. Hoje a gente sabe, tremeu o Porto dos Gaúchos, pode tremer Cáceres, tremeu, alguém sabe que já tremeu o Paiaguás aqui? Se você procurar na internet você vai ver que tremeu o Paiaguás, teve um tremor. Você pode atribuir a pedreira, ou pode atribuir isso a um reflexo de um outro lugar. Sinop, teve esvaziamento. Quando tremeu o Peru, teve o reflexo de Sinop, esvaziaram um prédio e esse você conseguiu prever, esse de Sinop também? Toda vez que treme o Peru, eu falo os nomes. O último evento que teve, que esvaziaram prédios em Manaus, São Paulo, quando treme lá, eu falo, gente, a partir de agora, nas próximas 4 a 6 horas, possibilidade de eventos em Porto Velho, Manaus, e no outro dia estava lá, esvaziaram a escola. Hoje é dia 30 de julho, não, 30 de junho de 2022. Tem alguma previsão de algum terremoto nos próximos dias? Inclusive tem uma pergunta, eu recebi essa pergunta da Fernanda Fidelis, perguntando se você tem alguma previsão para este ano, para o ano que vem de terremoto. Tá, eu vou deixar primeiro claro uma coisa. Dentro de um único ano, tem cerca de 2 a 3 tremores sobre 8, né? Então, essa estatística já mostra que existe um padrão aí, né? Certo. Cerca de 10 a 12 terremotos de 7 e centenas de 6. Então, se eu falar para você vai ter um 6, eu estou mentindo, né? Esses 6 vão ocorrer. Só que a previsão, não estou falando isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: no mês de julho e agosto,
Pelo 7.5 que ocorreu no Japão, e isso a gente está vendo já faz um tempo, pode ser que essa energia possa gerar um grande abalo, ou no México, que é um local que treme todo, mas eu estou falando de um grande abalo, todo dia treme o México, tá? Certo. Ou na Nova Zelândia. Então vai ter um grande. Então vai ter. O mês de julho vai ter um grande abalo no México. Nós estamos falando de sobre 7.5. Certo. Pra ficar claro. Não estou falando de 7.5 no México. Que parte do México? Acima de 7.5. Estamos falando ali entre a Baixa Califórnia e o Oaxaca. Tá? Então, assim. Para quem não conhece Baixa Califórnia, vou lembrar aí, todo mundo que assiste Netflix, que assiste a série do El Chapo, ocorre ali, Baixa Califórnia, Sinaloa, é ali. Julho, tá? Mais ou menos que dia, mais ou menos? Não, aí você não tem. Você tem que, entre a segunda quinzena de julho, primeira semana de atenção, agosto. Povo do México. Você fala espanhol, Gênesis? Não. E aí, pra gente, não, isso aí, essas informações já estão no meu canal. Já tá no seu canal. Desde que aconteceu o terremoto do Japão, essas informações estão lá. Eu entro ao vivo daqui a pouco, eu vou entrar 9h30, hoje eu vou entrar 9h30 ao vivo, no canal Haroldo Maciel. Então isso aqui vai gerar um corte. Exato. Vai gerar um corte. Então, o espanhol dele é perfeito. Então, você pode falar em espanhol para gerar um corte do México agora? O recado que você tem pro pessoal do México? Não, vou terminar. O México, são sempre assim, ó. México, Nova Zelândia tem o risco desse em julho. Passando agosto, essa energia já não se encontra lá. Aí você tem Peru, e aí poderia se repetir o que aconteceu em 2010, que foi o que a Bachelet ela fez. Teve um terremoto de 8.4 na escala de Richter, e ela recebeu um comunicado de que estava vindo um tsunami. Ela entra em cadeia nacional e fala, pode voltar para suas casas que não existe o risco. As pessoas voltaram e a onda matou cerca de 500 pessoas. E por isso que ela é muito querida lá, entendeu? Então, assim, tem gente que é querido para tudo. Ela ficou conhecidíssima no mundo inteiro por mandar as pessoas para a morte. Então, assim, nu e cru, né? Mas, né, quem somos nós para dizer? Frente a um terremoto, a outra coisa interessante ressaltar aqui é que eu estou chamando a atenção faz horas. O Brasil tem tsunami, o Brasil tem terremoto, tem risco de tsunami. O Brasil foi afetado por um tsunami que teve pelo menos 2 vítimas, logicamente isso na época do Império, pelo tremor de Portugal. Teve um tremor no Portugal, devastou Lisboa. Lisboa pegou fogo por 3 noites lá, 3 dias e 3 noites, destruiu Portugal, faliu Portugal. Talvez isso tenha ajudado a gente a ser independente. Mas, esse tremor gerou uma onda que fez vítimas no Brasil. Eles desmontaram uma igreja e montaram ela mais para cima, lá no Nordeste. Por quê? Porque ali é a zona onde eles consideravam o perigo da... Então, assim, a pergunta é, o Brasil pode ter tsunami? Com certeza. O Pacífico cada vez mais vem tremendo. Ali é lugar perto de Fernando de Noronha, a dorsal do Atlântico vem cada vez mais tremendo. E isso indica que em algum momento a gente vai ter um tremor que vai gerar ondas que vão pegar a gente desprevenido. E pode chegar até onde essa onda? Onde pode ter tsunami? Onde tem mar, gente. Onde tem mar. Os cientistas, vocês são responsáveis aí pela costa brasileira, tá bom, ficar trabalhando, legal. Mas, cara, alguém que está entrando agora, pessoa mais nova, quer ganhar crédito? Arruma um projeto desse, tá? Porque merece saber. A gente merece entender que o Brasil, em algum momento, ou o Sul, eu não digo lugares que tem muita ilha, igual tipo ali no Rio, você vê que tem Ilha Grande, tem, num caso de um tsunami, aquela ilha defende muita coisa. Mas no mar aberto, com certeza, se a onda chegar, não tem tempo da gente... A gente não tem nem boia para dizer, o oceano baixou aqui, vem vindo... Não. E aí fala, mas no Atlântico eu ouvi o cientista falando, não, o Atlântico deveria chamar Pacífico. Pô, que idiotice, cara. Não tem que falar, fica quieto. Tá, já tem seu diploma, doutor. Cala a boca então, não fala mais nada. Se tem o mar, tem risco de tsunami. No Atlântico, o Atlântico não tem um ano. Teve um 8.1 que gerou uma onda nas Ilhas Ascensão, lá indo para o sul da África. A onda chegou forte ali, por um 8.1 que teve no Atlântico. Se tem um 8.1, uma hora vai ter um 8.6, um 8.7. O planeta está em fúria. A gente não sabe o histórico do planeta. Olhar para o Atlântico e falar, não vai ter. Você não sabe o histórico. Vou falar, 500 anos para cá. A gente não sabe de 500 anos para trás. Não tem como saber.
Então como que você vai me falar que 2 placas à deriva continental, uma hora não pende? Isso seria catastrófico. Então o que o ser humano tem que entender é que sim, a ciência é baseada em perguntas e respostas, em questões científicas, mas tudo isso está embasado na memória. Então, no momento que você escapa a memória, ou seja, tempos imemoriais, não tem como saber se o Atlântico é ou não potencial destrutivo para o Brasil. Em 2020 a gente teve a chegada da pandemia e a gente já sabia que estava lá fora, daí chegou aqui em Cuiabá, por exemplo, em março a gente decreta lockdown, quarentena, e era uma coisa que ninguém sabia, né? Inclusive tem alguns projetos que perguntam como evitar futuras pandemias. A gente consegue descobrir, pelo que você está dizendo, a gente consegue prever terremoto. Com certeza. Como que a gente se protege do terremoto? A destruição é evitável? Se você falar... eu vou ter que fazer eu posso falar qualquer coisa aqui, certo? Claro. Tá. Foi construído aqui o Brasil Praia Beach. Ali foi construído por chilenos. Esse prédio, se tiver um grande tremor em Cuiabá, o que não vai cair é ali. Por quê? Porque é tecnologia antissísmica. Agora, se você vai para vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, locais onde as pessoas vão fazendo puxadinho em serra, cara, em montanha, e aí chove, acontece o que aconteceu lá em Petrópolis. É a segunda vez que acontece. Então você não sabe o que vai acontecer de novo? Com certeza. É cada vez maior o nível a quantidade de chuva que cai ali, então seguramente vai ter uma catástrofe. Agora, se você me perguntar, então dá para prever pandemia? Tudo que existe no planeta, tudo que você pensar, tudo, ele tem um padrão. Tudo, uma folha, um cabelo, suas veias não nascem em um local errado. As veias nascem em um local pré-determinado. Por quê? Porque tudo é um padrão, tudo. Então, tremores, pandemias, tudo isso, de tempos em tempos vem uma pandemia. Só que quem fala sobre isso, são pessoas como Bill Gates, como Elon Musk. Agora, você acha que alguém está preocupado aí com a próxima pandemia? Sim, tem gente, os farmacêuticos, por quê? Porque na próxima vez que tiver uma pandemia, vão encher o bolso de novo. Agora, assim como isso que você está falando, o tremor é a mesma coisa. É melhor, é mais rentável você remediar. Imagina quanto dinheiro você vai ganhar se tiver um terremoto no Brasil, quantos projetos, e aí então, para poder colocar zonas de mapeamento de zona de risco, aí o governo finalmente vai dar os sismógrafos necessários para fazer um grande estudo. Então, funciona assim. A vida humana tem menos valor do que a política, do que a religião. Cara, eu não sei, eu desacreditei. Você começa a ler Nietzsche, você começa a ler uns caras que começam a falar, é assim. E aí você começa a entender que as vidas valem muito menos do que a gente fica gritando que vale, né? Fica o pessoal defendendo causas aí, mas realmente o dinheiro sempre vai estar acima da saúde, da educação, sempre coisas que são rentáveis vão estar acima dessas necessidades que eu acho básicas. Tá, vamos voltar no México lá ainda. Tudo bem. Pode falar em espanhol para dar esse aviso pro pessoal do México? Esse recado vai ser um corte, entendeu? Atenção, pessoal do México, tem uma previsão para a segunda quinzena de julho. 7 pontos é bastante, né, Gênesis? Muito. Estamos falando de acima de 7,5. Acima de 7,5. Que é quase 500 vezes mais do que 7, tá? Por ser uma escala logarítmica, um 6 é 1000 vezes, um 7 é 1000 vezes maior que um 6, um 8 é 1000 vezes maior, e assim vai, né? Então é muita energia, né? São algumas milhares de bombas nucleares igual a de Hiroshima para gerar um impacto como esse. Mexicanos, vocês têm agora... Atentos a todos mis hermanos de México. Yo entiendo que ustedes me escuchan hablar todas las noches con respecto de lo que está pasando. Nosotros entendemos que al próximo mes que se viene julio, ya estamos casi, hasta la segunda quincena de julio, tenemos que estar atentos a México por algo que se viene sobre los 7,5 y tiene el segundo punto que está ahí como Nueva Zelanda y Fiji. Estos son sobre los 7,5 hacia 8,2. Partiendo ahí, después de esto, si estos dos sitios no ocurren, entendemos que sitios como Perú Norte y
sur extremo de Chile, entonces entran en riesgo de que algo sobre los 8 grados pueda pasar entre 7 y 5, 8 grados hasta fines de agosto. Esse é o seu corte. Olha, tá aí o corte. Ele fala tão bem espanhol, dá pra entrar no YouTube dele, mas antes, você fala muito em Vitória Espírito Santo, com ligação às cidades aqui de Mato Grosso, e Vitória Espírito Santo tem mar. Qual é essa preocupação pro pessoal de Vitória? A minha preocupação sobre o mar, sobre essa possibilidade de tsunami, não é nem por esse evento, porque um 6.5 ele é muito difícil uma energia de um 6.5 gerar. Ele vai gerar no máximo uma ressaca, né? O meu medo é por eventos que vêm ocorrendo aí no sul do Atlântico, que chegou a um 8.2, acho que em novembro ou dezembro do ano que passou, e ali perto de Fernando de Noronha, que tem sempre ali tremores que já aconteceu sobre 7.2. Locais onde estão acontecendo eventos de 7.2, de 8, eles indicam que ali existe uma falha muito perigosa e que em algum momento pode gerar algo 8.6, algo como o que aconteceu em Portugal, onde o tsunami, com questão de algumas horas, fez vítimas no Brasil. Por que fez vítimas? Porque, bom, naquela época, primeiro que naquela época a gente não tinha todo o equipamento que a gente tem hoje. Mas como que você vai esvaziar uma praia, sabe? Muita gente nem acredita que isso pode ocorrer aqui, né? Então, quando eu falo de Vitória, simplesmente eu estou colocando aqui uma ideia de que quando acontecer no Porto dos Gaúchos, ou algum lugar aí em Serra do Tombador, seguramente essa energia pode gerar os abalos para Brasília, para Minas Gerais, e gerar um evento de igual magnitude em Vitória. Por quê? Porque já ocorreu, né? Há 50 anos atrás aconteceu um 6.6 na Serra do Roncador, ali na verdade, Porto dos Gaúchos, e 35 ou 45 dias depois gerou um evento de igual magnitude em Vitória. Então o jornal lá conta isso e tal. E os brasileiros, eu não sei se por uma ironia do destino, continuam acreditando que aqui não tem tremor. Então as represas vão sendo construídas sem a devida atenção, construções em encostas, né? E um simples 5.0 é suficiente para desmoronar aí, derrubar aí, efeito cascata, né? Você caiu uma casa numa encosta daquela lá em Carapicuíba, lugares onde a galera adora fazer puxadinho, Rio de Janeiro, né? Uma hora dessa aí a gente vai estar noticiando aí uma coisa aí absurda sobre isso. Além do México, você disse que tem 2 ou 3 para esse ano. Tem alguma outra Depois que ocorre o tremor é que a gente pega o próximo, né? Então tem esse tremor do México, se acontecer no México, então Valparaíso. Aí repete aquilo que a gente fez lá em 2011. Se esse tremor que aconteceu no Japão acontece, por exemplo, na China, daí a gente tem o norte do Chile. Ou se ele acontece na Turquia ou algum lugar ali, então a gente tem aí o Caribe como principal. É como se você estivesse traçando teias baseado em históricos de tremor. É isso que a teoria faz, tá? Então esperar essa mês de julho pra gente saber onde vai acontecer esse 7.5, né? Pode ser que eu esteja falando bobeira, pode ser que ele ocorra no Japão novamente ou no Alasca. E aí a gente tem uma nova ideia. Mas o México é onde tem o maior risco. Só para lembrar, eu mandei um e-mail para uma senhora que é cientista no México, dizendo que haveria um 7.2 lá, que tinha 20 anos que não acontecia, e esse terremoto fez 12 vítimas. Uma escola desabou e matou 12 crianças. É uma história muito interessante e muito triste, porque uma coisa triste que eu vou contar aqui. Eu fui para o Chile, depois que esse terremoto foi confirmado. A televisão realmente fez um sensacionalismo grande com esse evento, né? E depois disso juntaram os sismólogos, as pessoas juntaram no Chile, foram até o Senado e proibiram falar meu nome na TV. E desde então eu tive que gerar um canal no YouTube, porque eu não posso mais falar nem ao vivo. Perfeito, vamos entrar nesse assunto já. Primeiro, agradecer a participação do Olhar Curioso, do Wagner Everton. Fabiano Carvalho tá pedindo para mandar um abraço para ele, Kilila. Fabiano, aquele abraço para você, meu amigo, e também o Ener. Bom, parece que houve um tremor aqui, a gente saiu do ar, já estamos voltando. E continuando, você estava falando sobre o YouTube, né?
O Gênesis tinha te perguntado sobre o YouTube, né, Gênesis? Sobre a rentabilidade, ele falou que dá... só repete pro nosso... Você estava doente, né? Daí... Esse mês eu fiz menos de 15 dias de apresentação, deu cerca de $600. Logicamente que tem as pessoas que colaboram, né? Te mandam um presente. Hoje o pessoal manda valeu lá $20, $30. Mas assim, num bom mês você consegue tirar entre $1.500 a $1.700 em um bom mês, tá? É isso. O YouTube pra mim hoje é a forma mais bem paga que alguém pode fazer se tiver uma estrutura legal. Porque, por exemplo, no Brasil, se você for falar de turismo, por exemplo, ou de bolsa de valores, um canal no YouTube, você consegue ganhar aí $14 por 1.000 visualizações. Então, se você tiver aí 3.000, você tem aí uma rendinha. Isso se você gravar um vídeo por dia, você imagina, né? O meu dá pouquinho, por quê? Porque quando não tem tremor, é 10, 15 mil visualizações por dia, né? Agora, quando tem o tremor, chega a 115, 120 mil visualizações. Por quê? Porque é um frenesi, né? Tem deu um impacto, a galera começa a mandar... Deu um terremoto, o pessoal, a primeira coisa que procura, Haroldo. Se tremer o Chile, o México, o Peru, o Equador, eles com certeza vão ligar pra mim. Então é isso, tá? Então assim, isso gera um desconforto pra mim com os profissionais da área. Você tem uma rotina de gravação pro YouTube pré-definida? Rotina de trabalho? Cara, eu entro como eu trabalho na Unic, na segunda, terça e quarta, eu saio de lá e vou pra casa e gravo às 10. Então não tem nada preparado. Eu simplesmente entro, vejo onde teve o tremor, um site que mostra os tremores em tempo real. E aí, baseado na teoria, esse aqui tremeu aqui, é tal lugar, esse aqui. E as pessoas no outro dia começam a confirmar ou negar os tremores. Essas previsões são em tempo real. E as pessoas participam do chat. Verdade, acabou, confirma e tal. Nada. Eu simplesmente entro, faço 15 minutos por dia. Não preparo material, nada. Eu simplesmente entro em tempo real, tremeu tal lugar, tal lugar. Isso aqui vai acontecer em tal lugar. E isso já, desde a pandemia, são 3 anos, né? 3 anos. São 3. Graças a Deus eu criei o canal no YouTube. E teve um tremor no Paiaguás, aqui no bairro em Cuiabá, certo? E você também chegou a avisar os amigos que são seus vizinhos? Né? Na verdade, esse eu não imaginava que o tremor de Sinop iria gerar esse reflexo aqui. Mas da próxima vez que tremer Sinop, a gente já sabe que regiões de Cuiabá. Tanto o Severino Neto me perguntou isso essa semana. Eu acho que ele vai produzir alguma coisa aí. Bizu, pra quem é fã do Severino. Ele me perguntou exatamente isso. Eu falei, olha, a última vez que tremeu Sinop, tremeu Cuiabá. Então, o tremor do Sinop é reflexo do Peru. Então, quando tem esse tremor aí perto de Ica, perto de Titicaca, ele gera aí uma onda ou uma atividade sísmica em Manaus, Porto Velho. Se vai para Manaus, você tem lá o Nordeste brasileiro. Se vai para Porto Velho, tem aí o reflexo em Sinop e logo tem aí em Cuiabá, que foi o que aconteceu aí nesse dia. Eu não previ o de Cuiabá, do Paiaguás, né, que é onde que eu moro, mas a gente sabe que se tremer Sinop, é bem possível que repita esse evento aí que aconteceu no Paiaguás, que muitos atribuíram à pedreira, mas eu não acredito nessa hipótese. Esse que pode acontecer no México agora na segunda quinzena de julho, qual o impacto que ele pode causar? Se ele acontecer no México, entre 7.5 e 8.1, o último 7.2 que aconteceu no México, ele derrubou prédio, fez vítimas e tal. Se ele acontece na costa, aí tem um risco de tsunami. Se ele acontece em terra, que é o mais fácil de acontecer, aí derrubam casas, né? A construção do México são pobrezinha também. O Peru também. O Peru não investe em estrutura sísmica. O próximo abalo que tiver em Lima, ele vai ser destrutivo. Já teve no Peru? Ali em Miraflores, ali, você vem em Lima, você vem em Miraflores, é um penhasco. Então, assim, facilmente, se tiver aí um 8 ou um 9 ali no Peru, com certeza, nós vamos estar aí começando uma política nova aí de fronteira, porque com a política peruana, né, não é um país tão rico,
se tiver alguma coisa que destrua o Peru como a gente acha que vai acontecer, pode acontecer a mesma diáspora que aconteceu no Haiti, né, gerando aí um impacto inimaginável para os países vizinhos, no caso Brasil, Equador, Peru e Bolívia. É isso. Você falou aí que trabalha na Unic, né? É técnico de áudio e hoje a gente fala muito em podcast. Teve alguns alunos já que utilizaram essa experiência sonora dos terremotos para produzir? Vida, que gostoso que você perguntou isso. Teve a Ana Clara, eu vou lembrar da Ana Clara, mas a Ana é uma menina que está formando agora. Ela lançou, ela junto com os amigos fizeram a tese de conclusão, eu acredito que foi isso, da professora Adriele, minha querida Adriele, e a matéria de avaliação deles era eles produziam um filme. Então eles pegaram umas entrevistas e fizeram um documentário sobre essa teoria minha, sobre o tempo que eu passei na pandemia. Eu tive quase morto, né? Graças a Deus eu escapei e eles fizeram esse filme. Não sei, de repente eu vou mandar o link do filme para vocês. E eu só consigo lembrar da Clara e da Adriele, que foram as grandes responsáveis aí pela... Mas teve uns outros alunos que eu não vou... Me perdoem, eu não lembro o nome. Mas o que importa é que estamos falando desse filme. E os outros podcasts que sempre estão convidando para eu falar sobre isso. Eu falo muito sobre isso porque é um interesse, né, que a galera tem. Acho que nem tanto pelo terremoto, mas de ter um cara tão simples, trabalhando ali no estúdio, servindo todo mundo com muita educação, muito carinho, que é o meu trabalho, eu faço há 20 anos, né? Tô na Unic. E ao mesmo tempo os caras entram no YouTube e vê lá o cara com segurança armado. Eu vou pro Chile, os caras ficam com segurança o tempo todo. Eu não ando sozinho, não posso entrar em locais que tem muita gente. Eles preservam a sua vida lá, né? Porque tem muita gente, cara, é uma coisa estranha. Ou seja, lá você tem que andar com segurança. Exatamente. Tem muita gente que me adora. E tem muita gente lá que me quer viver morto. Então Exato, mas tem um ponto muito interessante. Se a gente for analisar, você é recebido como herói, cara. Você salvou vidas, certo? E qual o seu sentimento quando chega lá e vê aquelas pessoas te agradecendo? Muito obrigado. As pessoas simples que te procuram, que chegam até você. É emocionante, emocionante. O Neto fala, cara, por que você vai embora? O Neto fala assim, cara, você é totalmente oposto do que você é aqui. Você é um cara simples. Cara, eu ando descalço aqui na rua. Então isso é o bom da vida. Já pensou você ser um herói num lugar onde tem uma grande parte que quer te ver bem e uma grande parte que quer te ver morto? Tem uma frase estúpida, porque é de um filme, então talvez eu não deveria nem citá-la, né? Mas diz que ninguém deveria ser herói tempo suficiente para se converter aí num bandido, né? Por quê? Porque você vai fazendo as coisas, né? Vai fazendo as coisas bem e chega um momento que você desperta aí sentimentos negativos em outras pessoas. Eu não sei por que isso existe, mas isso acontece no meio dos artistas, dos músicos. Se você faz muito bem uma coisa, você vai ter uma gama de pessoas que quer o seu bem, vai te dar presente, dinheiro, vão te chamar para festas, e vai ter uma outra gama que são os haters, que vão tentar te difamar, te destruir, vão atentar contra a sua vida. Mas eu acho que isso é muito do ser humano, né? A gente está muito longe de passar para a próxima etapa da evolução. Você falou em podcast. A gente pode ter um podcast do professor Haroldo Maciel? Eu cheguei a montar um canal aqui chamado Alerta Vermelho, mas nem consegui tocar muito. Porque muitos brasileiros entram no canal que eu faço toda noite, o podcast. Eu acho que hoje, 9h30, eu vou entrar nesse canal, né? Que é o canal do Haroldo Maciel. Que não deixa de ser um podcast, né? Não é porque eu não entrevisto ninguém, mas... se tiver você fala dos que pode dos exatamente, eu faço em tempo real. Por quê? Porque as pessoas acabam entrando para conversar contigo. E aí eu respondo com muito carinho, faço questão de colocar, por exemplo, o chat na tela para que eles se leiam. As pessoas gostam de se ver, né? Eu tô trabalhando, só para você ter ideia, nesse trampo que eu faço na Unic, eu tô trabalhando, por exemplo, num documentário da doutora Marité, que é um trabalho fantástico que ela está desenvolvendo. E eu tive a oportunidade da diretora de trilha sonora, que é a professora Cecília, doutora Cecília, né? Com todo respeito que eu tenho. E ela me convidou para poder fazer uma trilha, e a trilha é mixada em Dolby Surround. Não tem tanta gente que faz o design de som aqui, que mixa isso em Dolby. Então eu peguei...
para poder Dolby fazer 5.1? 5.1, né? São 6 São poucas pessoas que fazem. Então, são 6 canais, você faz? Eu faço. São 6 canais, 5.1 porque você tem lá o sub, né? Uhum. LR, os de trás. E assim, eu não faço esse trabalho, mas eu recebi o convite e aí eu tô sempre querendo experimentar algo novo. E trabalhar com a doutora Maritê tem sido algo assim fantástico. Então quando você me pergunta, você trabalha na Unix, você faz isso? Eu tô sempre tentando experimentar. Já tentei aprender sobre luz, sobre cores. E cada vez que você encontra um grupo novo, né? O Yuri, que é um cara fantástico, trabalha com áudio. E, cara, pra mim, tá no meio desse pessoal. E tem muito a ver, tá? Essa matéria aí de produção pode ter me colaborado bastante, né? Cada vez que você aprende algo novo, você desperta aí regiões do cérebro que muitas vezes você morre sem pisar nelas. Então, acho que isso é interessante. Haroldo, depois de tudo, porque a maioria não, eu acredito que todas as matérias que eu vi, que as previsões que você fez, foi lá em cima, certo? A Record te desafiou, você previu Estados Unidos, certo? Hoje, você acha que o olhar da imprensa contigo é melhor do que os especialistas? Eu acredito que as pessoas que são preparadas para propor algo novo, elas talvez não se importem muito com os outros pensam, porque o ser humano é muito carente de aplauso, né? E se há um ser que vai propor algo novo e está preocupado com a crítica, ele vai fazer como a grande maioria. Eu vou estar no lado que vai atacar quem vai propor algo novo. A partir do momento que eu acredito nos resultados e tô crente que eu descobri algo novo, eu me preocupo com a maestria e com os acertos. E isso coloca em segundo plano as críticas negativas que vêm sendo elas da imprensa. Cativar a imprensa, sim. Porque o que eu fiz? Eu procurei primeiro os sismólogos para expor, olha, descobri algo novo, você é um louco. E aí eu pego o quinto poder e falo, olha, tem algo que eu acho que vai interessar. Os caras botam na mídia e aí agora eles têm que ser convidados para vir explanar uma ideia que eu estou propondo. Isso há 10 anos eu faço. Então o que acontece agora é o seguinte, estamos muito perto. Eu acredito que cada vez mais perto. Eu não vou falar uma sacanagem aqui, mas tipo, talvez Higgins esteja na casa dele agora rindo. Por quê? Porque ele propôs algo tão foda. E aí os caras tiveram que gastar milhões de dólares, que é o LHC, o colisor de hadrons, para mostrar que o que ele tinha de mais gostoso, que é o vislumbre de algo novo, ele não se preocupou. Ele foi lá e falou, acho que é isso, a partícula de Deus, uma matéria que cede energia para gerar outras matérias, ela talvez exista. E ele foi atacado. E aí vem um cara e gasta milhões de dólares, é uma piada de mau gosto. E eu acredito, espero estar vivo quando esse material meu for admitido ou rechaçado. De qualquer maneira, valeu a brincadeira. Gênesis? É isso, essa questão do podcast é muito interessante, né? Porque a gente só recorre ao áudio, mas eu tava pensando que no seu canal do YouTube você mostra imagens, mostra vídeos, então pode acabar não tornando seu trabalho muito impactante, apesar de você ter o recurso do som, né? Olha, eu vou te falar, Gene, que se você colocar o áudio que foi debatido aqui hoje, funciona para o podcast. Porque devido aos problemas, eu não vim preparado, peço perdão à equipe aí. Nada. Não pude colocar aqui a animação. Então, o que foi dito aqui foi puramente áudio. Então, quem ouvir vai entender perfeitamente, porque nós deixamos a parte de apresentação visual e tentamos colocar numa linguagem muito mais palpável, né? Palatável, a ponto de tornar a informação mais audível e menos visual, né? Então, eu acredito que se você tem uma proposta do podcast, né? O entrevistado que se adapte. E aí sim, a informação, a linguagem, ela é feita para facilitar a comunicação, né? E não para dificultar. Então, assim, minha formação é letras. Quando eu entrei lá, então tinha aquelas coisas que, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E vem as pessoas dizendo que é o seguinte, a linguagem ela é feita para facilitar, né? Que bom seria se o ser humano não precisasse falar todo dia bom dia, né? A baleia nada do lado da outra e ela não precisa falar bom dia. Por quê? Porque ela sabe como o outro ser está se sentindo, né? O Felizardo está fazendo uma pergunta aqui. O Felizardo, que ele mora
Ele tem um filho que mora no Canadá e ele é de Goiás. Ele diz assim, pergunta o que faz sobre esse estilo vulcânico ao redor de Cuiabá. Se tem uma explicação. Olha, eu não vou dizer que sobre vulcão em Cuiabá. Eu vou dizer o seguinte, se você imaginar a crosta como uma capa, vamos colocar lá um chocolate lá e vamos botar ele para derreter. Então você não tem como você adivinhar onde ele vai partir primeiro, antes de derreter, né? Então o que você entende é o seguinte, aqui nós temos águas quentes, certo? As águas quentes indicam que existe uma proximidade de... se está quente é porque alguma coisa está esquentando. Então você imagina que ali embaixo, em uma profundidade não tão grande assim, exista material incandescente, tá? Isso é suficiente para dizer que centenas de cidades do Brasil existem esses locais com águas quentes que dizem, aqui tem risco de algo. Há milhões de anos, ou existiu há milhões de anos, ou vai ocorrer ainda. O que acontece é que pra gente, tudo é formatado pra gente entender. O número, a matemática, a mecânica, tudo ela é formatada pra gente entender. Ela é mascada pra gente entender melhor. Você começa a falar de dimensão, Agora, quando você fala de milhares ou milhões de anos, não tem como eu dizer se aqui já foi um vulcão, se não foi. Aqui foi mar, já a gente acha, sabe? A geologia sabe disso. Aqui já foi mar, já correu rios aqui, né? Formação todas essas formações indicam que de alguma maneira aqui sempre vai ser tranquilo? Não. No próximo grande evento geológico, talvez tenhamos um vulcão aqui, ou talvez o mar volte a existir aqui. O que importa é que nessa condição miserável que o ser humano tem de vida, que estamos aqui, vamos lá, 200 mil anos, com tecnologia 40 mil anos, antes disso, depois disso, ninguém sabe. Então, o próximo evento pode estar aí daqui a alguns anos, ou pode a gente nunca nem ficar sabendo dele. Jenison? É isso. Então, eu tenho mais uma. Essa do México aqui, que você disse do México, ela pode atingir mais outras cidades no Brasil ou próximo do México ali? Tá. Além? Tudo que acontece no México tem relação ou com Papua Nova Guiné ou com Chile e Argentina. Tudo que acontece com o Peru tem relação com o Brasil. Tudo que acontece na dorsal do Atlântico tem ligação com o Nordeste brasileiro. Tudo que acontece no sul do Chile tem ligação com Minas Gerais, Santa Catarina, né? Uma das coisas que eu me lembro aqui, o Júlio vai ficar louco comigo, é que depois que eu consegui prever o 5.1 que teve em São Paulo, isso foi... Ele gritava igual louco. Ele falou, mas não tem placa lá, não tem placa, não tem falha. Cara, tudo que eu tô fazendo, que eu tô falando, também é uma teoria, tá? Então, assim, dizer que o evento do México especificamente vai pro Chile, vai para algum lugar do Chile. Agora, os reflexos, pode ser que exista algum local ali no Chile que tenha ligação com alguma cidade do Brasil que a gente vai aprender ainda. Então, assim, são centenas de trechos, de correlações que eu estou fazendo há 10 anos, mas isso é um estudo para 100 anos. Né? O que eu precisava era de mais amigos na área da sismologia que me abraçasse, como o Dr. Jorge Sandi que não tivesse tanto ego, né? Acho que é o certo, né, Gênesis? É um pouco de ego, né? É uma briga de ego. Uma briga de ego. Em toda academia vai ter isso, né? E é interessante que essa disputa faz a ciência caminhar. Agora, eu não sou ninguém, mas se algum dia descobrirem que a migração sísmica é uma realidade, eu quero ver onde que os caras vão esconder a cara, porque dificilmente eles vão pedir perdão. Não, vão falar, começa do zero. Começa a escrever artigos sobre isso. E é bom que tenha essa briga de egos mesmo, porque tem que uma tese refutar a outra pra gente poder avançar. Você fala que acontece em uma determinada localidade, pode acontecer em outra. Exato. Você fala essa questão por frequência ou tem um raio de distância pré-determinado? 7.5 entre 5 e 6 mil quilômetros. 4.5 é entre 1.000, 2.000 quilômetros. 9, estamos falando aí de 8 a 12 mil quilômetros, né? Então, assim, hoje você vê lá o grande tremor que teve
9.4, foi na Sumatra em 2004, na noite de Natal. Esse tremor, ele teve uma migração depois de 6 anos, né? Ele tocou o Japão. Então essa energia ela segue. Então é possível que nos próximos 4 a 5 anos a gente vai ouvir falar de novo de um 9.4, né? E isso sim é um destruidor de países. Um 9.4 que não fez nada no Japão, um 7.2 acabou com a política acabou com o Haiti, né? E me perdoe os franceses, que são aí os detentores de todo o ouro que mandaram para lá. Onde que está a política lá dos franceses para reconstruir o Haiti? Então, o que acontece é que esses tremores vêm destruindo os países, vai destruir os países, e depende do país investir ou não em segurança, em construir. A pergunta que eu faço para o Brasil é isso. A gente vai começar a construir prédios com base antissísmica quando? Né? Quando que a gente vai começar? Quando tiver o próximo evento que custar aí vida de pessoas. Então é lamentável, né, cara? Eu fico triste, mas eu sou só mais um na multidão. O filme que teve aí, Não Olhe Para Cima, você acha que tem um pouco de a ver que as pessoas às vezes não olharam muito para você nesses que você previu? Eu vou tentar me colocar no lugar do cara. Se aparecesse um maluco dizendo que vai ter um tremor no Chile, o que você diria? Você faria exatamente aquilo que tem no filme. A política da desinformação, ela existe para tirar o pânico da pessoa, tirar o pânico da grande massa. Eu vou admitir que talvez essa informação realmente não devesse ser passada como eu passo, mas eu tenho uma questão de honra. Eu tenho o meu nome, né, o que eu conquistei, então eu vou continuar fazendo. Mas uma vez eu previ um tremor para Costa Rica e a ministra da Defesa foi a público negar que isso ia acontecer e tal, e o tremor aconteceu. Então qual foi o impacto que gerou para Costa Rica? As pessoas saíram para a rua e compraram toda a água. O terremoto aconteceu, não foi tão forte, mas o impacto econômico que gerou deve ter sido muito pior que o terremoto. Então, assim, eu entendo que essa informação pode gerar o caos, e é por isso que eu fico muito mais receoso de dar informações sobre o Brasil do que outros países. O Chile é um país que está acostumado com terremoto. Então, dizer que vai ter um terremoto lá, todo mundo fica tranquilo. O Peru nem tanto. Equador, pior. O de Manta foi previsto. Com antecedência. E, no entanto, foram centenas de mortos. Mas, cara, não está nas minhas mãos, né? Eu acho que eu vim para poder desenvolver alguns pensamentos, e tentar esperar algo em troca já é um pouco de arrogância demais, né? Essas ideias assim, ou elas são taxadas como loucura, ou elas nunca vão. Talvez eu morra e nunca vou, né, saber o que realmente deu da teoria das migrações sísmicas. Mas aí tá o filme na Amazon Prime, pra vocês assistirem. Lá explica toda a teoria do Severino Neto e do Rafael. Tem aí o Domingo Espetacular, que tem uma matéria brasileiro. Tem o Danilo Gentili. Tem o De Noite Danilo Gentili, que, né, você pode então, assistir assim, também. Ali tá a teoria. E tem o seu canal, né? Passa o canal seu pro pessoal. Haroldo Maciel. Haroldo Maciel. Eu tô no Google, no Instagram também, Haroldo Maciel. Tem matéria da Folha. Tem na Folha, né? Todos eles vieram e disseram. Tem uma entrevista sua com Augusto Nunes, que me pediu para prever um terremoto. O terremoto aconteceu. Augusto Nunes. Pedro Neves, obrigado pela oportunidade. Augusto Nunes, muito obrigado. Depois que o Augusto Nunes, um dos grandes jornalistas, se não não posso dizer isso, mas um dos grandes jornalistas que tem no Brasil, ele me deu a oportunidade, ligou para alguns contatos e falou: tem um cara que realmente aqui vale a pena você escutar. Depois disso saiu na Folha, Danilo Gentili, ia sair no Fantástico, né? Mas a USP não deixou. Então, a vida é assim mesmo. Acho que eu tô quase acostumando. Depois de 50 anos. É isso aí. Chegamos ao final do nosso número 3, né, Gênesis? Hoje recebendo aqui. Tremeu a terra aqui. Não tremeu, não. Tô brincando, tá, gente? Não tremeu. Apenas deu uma queda aqui e ficamos uns minutinhos, mas voltamos com a parte 2. Eu quero agradecer muito a sua presença nesse podcast e fique à vontade, que tem tempo. O que mais que a gente deixou de falar nesse podcast que você gostaria de falar? Não, eu acho que tá tudo... Acho que ficou tudo bem explicadinho. Eu vou só deixar alguma coisa aqui.
Quando os grandes meios de comunicação eles estão determinados a mostrar uma coisa, aquilo ali é tido como verdade, né? E os pequenos meios que agora que ainda têm liberdade, que são os podcasts, né? Esses meios, eles têm oportunidade de falar coisas como essa. Pode ser verdade? Não. E pode não ser verdade. Pode ser que eu esteja numa pira aí que de repente acaba. O que importa é, se você ouviu essa mensagem hoje, se é um sismólogo ou... tenta saber se faz lá os cálculos. Porque de verdade essa informação pode no futuro... Porque não adianta só estar lá, né, Gênesis? Para saber quanto que foi depois que aconteceu. Acho que dá para prever também. Se você conseguiu prever muito... É isso que eu estou desafiando, todo mundo. Então, não adianta, né, eles só montar o sistema dele para saber que tremeu, quanto que foi. Não. Acho que tem que fazer melhor. Porque quando você estava com os amigos e pensou, olha, será que tem um jeito de prever e salvar essas pessoas? Certo? Acho que ele teria que pensar assim. Mas o que pensar falta? É uma coisa. Fazer é outra, né? Eu vou dizer o seguinte. Você entrar na contramão do sistema. E eu já fiz bastante coisa. Você entrar na contramão do sistema para propor algo que vai contra tudo que a geologia, a sismologia explica. É algo no mínimo inusitado, né? E tinha que ser alguém simples como eu mesmo, que não tem medo de apanhar, né? Se fosse um outro doutor que tropeçasse nessa ideia, ele ia retroceder. Falou, tem meu nome a zelar. Então as grandes ideias, elas vêm de fora. De alguém que tem... A única maneira de você perceber a primeira dimensão, que é o plano, é você estando na segunda dimensão. A única maneira de perceber a segunda é estando na terceira, na quarta, na quinta. A partir do momento que você se afasta do local, então você tem uma perspectiva melhor. E se eu fosse um sismólogo, ou um geólogo, ou um geofísico, jamais eu ia ter coragem de propor algo que fosse contra tudo que já foi ensinado, né? E o pior, agora eu vou finalizar. A academia conta com dois pilares. Prever terremoto é verdade? Não. Porque a academia diz que não. Mas é a realidade? Bom, tem gente que está fazendo. Então, a verdade se separa da realidade. O que é verdade é o que alguém chancela, fala e eu tenho o diploma para poder dizer que é. Ou não. Agora, a realidade, meu amigo, realidade é você falar, acho que é isso, vou fazer. E faz. E aí, você se separa da grande maioria e tenta propor algo novo. Agora, se prepara para apanhar. Não ouvi falar de ninguém que propôs algo novo e se divertiu. É triste. Você perde muita coisa. É isso aí. Pessoal, se você estiver a fim de fazer um podcast e precisar de um estúdio, você pode entrar em contato aqui no Gonçalves Cordeiro. Aqui tem uma equipe totalmente preparada para fazer o seu podcast. Você pode entrar em contato pelo telefone, que pode ser o WhatsApp 99275-7575. Você pode falar com o Ari ou com o Cláudio. Você pode ter essa estrutura ao seu favor, certo? E use para você fazer seu podcast. Então, não fique sonhando. Entre em contato e fale com o Ari. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Gênesis mais uma vez. Tá, Gênesis? Muito obrigado, Kirila, pelo espaço. É sempre um prazer. E ele vai ser 90% aqui do nosso podcast, com certeza. E o Haroldo, descobri que o Haroldo era meu vizinho, rapaz. A gente era vizinho. Pegou o Mike no colo. Agradecer a sua presença. Obrigado e vocês. lembrando que a gente reconhece muito o seu trabalho, porque se alguém salvou a vida, tem que ser reconhecido, sim, certo? Agora, se não reconhece, sabe o que falta? Tirar um pouquinho daquele ego, tá certo? Então eu agradeço a sua presença e do meu amigo Gênesis. E aqui a gente encerra o podcast de número 3, nessa parte 2. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal, toque o sininho para receber as notificações. Bye!